E aí galera do Missal, agora que a gente já falou sobre reflexão de impedâncias e sobre as perdas no transformador não ideal, agora a gente vai falar sobre alguns circuitos equivalentes dos transformadores que a gente pode chegar. Então, quando a gente determinou as perdas no transformador, a gente chegou nesse circuito aqui. Então esse circuito ele consiste de resistores R1 e R2, indutores X1 e X2, e aquele ramo de magnetização lá, que vai ter o nosso Rm e o nosso Xm. E aqui está o nosso transformador ideal. Então olha só, a primeira coisa que a gente tem que analisar é o que acontece no transformador ideal em relação ao transformador real. Olha só, se a gente for aproximar esse nosso modelo de transformador real para um transformador ideal, o que tem que acontecer? As grandezas R1 e 2, X1 e 2, elas têm que tender a zero. E Rm e Xm, que estão em paralelo, tem que tender ao infinito, ou seja, eles têm que ser um circuito aberto, e esses caras aqui tem que ser um curto-circuito. Percebe que se essas relações aqui são satisfeitas, então esse ramo some e esses aqui viram apenas fios, e a gente volta a ter o nosso transformador ideal. Portanto, esse é um modelo coerente. O que vai acontecer? Quando a gente tiver valores, a gente vai ter esses caras aqui da ordem de por exemplo, de 1000 ohms até 10 ohms, e esses aqui vão ter valores altos, vão ter valores ali de centenas de ohms, por exemplo. Então, vamos dar uma analisada no que acontece num circuito quando ele está em aberto. Olha só. O que acontece? Se a gente tivesse só o nosso transformador ideal e ele está em aberto, a gente não tem corrente no secundário, portanto a gente não tem corrente no primário também. Mas o que vai acontecer agora? Se a gente aplicar uma tensão V1 aqui e deixar esse segundo terminal em aberto, a corrente no secundário continua sendo zero, portanto essa corrente aqui também é zero, mas a gente vai ter uma corrente nesse ramo de excitação. Portanto, a corrente I1, que é essa corrente aqui, não vai ser zero mais. Como esses dois caras aqui são muito pequenos frente a esses, então o nosso circuito em aberto ele pode ser expresso dessa forma aqui. Ó. A gente considera que aqueles resistores e indutores que estavam em série com os enrolamentos são muito pequenos, a gente despreza eles e a gente acaba só com as nossas reatâncias e resistências de magnetização. E aí a gente vai ter aqui uma corrente I1, aqui é o que a gente chama de I1', que vai ser igual a zero, por quê? Porque I2 é igual a zero, e aqui a gente vai ter o que a gente chama de If, que é a nossa corrente de magnetização, que é aquela corrente que a gente já falou, que vai ser usada para magnetizar o núcleo do nosso transformador. Então esse aí é um modelo para o nosso transformador em aberto. Agora a gente vai usar aquela técnica lá de refletir as impedâncias para ver o que acontece. Olha só. O nosso circuito vai virar esse aqui, ó. A gente tem aqui o R1, o X1, o Rm e o Xm. Até aqui tudo igual ao nosso modelo anterior. Agora a gente vai pegar essas nossas duas impedâncias aqui, R2 e X2, e vamos passar elas lá para o primário. Vamos refletir essas impedâncias para o primário. A gente vai chamar elas refletidas para o primário de R2' e X2'. E elas vão valer alfa ao quadrado X2 e alfa ao quadrado R2. Lembrando que esse alfa aí, tem gente que define ele como sendo N1 sobre N2, tem gente que define ele como sendo N2 sobre N1. Eu gosto de pensar nele, logicamente, como uma relação que é sempre proporcional, ou seja, se aqui é o lado de alta tensão, então esse alfa aqui é maior que 1, portanto o R2' é maior que o R2. Se esse aqui for o lado de baixa tensão, então o R2' é menor que o R2, portanto esse alfa aqui tem que ser menor que 1. E daí tu já descobre se ele quer dizer N1 sobre N2 ou N2 sobre N1.
Bom, esse aqui então vai ser o modelo que a gente vai usar para o nosso transformador. Então imagina que a gente tem aqui uma tensão V1. O que acontece no caso ideal? Como é que vai ser essa nossa tensão V2 linha aqui, que é o V2 rebatido lá para o primário? Então, no caso ideal, isso aqui é muito grande, portanto é um circuito aberto, e esses caras aqui são curto-circuito, então tu fica com V1 igual ao V2 linha. Mas, o que acontece? Quando a gente insere as não idealidades, tu percebe que o V2 linha não vai ser igual ao V1. Por quê? Porque a gente vai ter quedas de tensão nesses caras aqui e a gente vai ter uma corrente que vai estar fugindo aqui pelo ramo de excitação. Muitas vezes a gente vai poder desprezar esse nosso ramo de excitação quase sempre quando a gente estiver com o transformador sob carga. E a gente vai chegar nesse modelo aqui, ó. A gente vai ter o R1 e o X1, o R2 linha, o X2 linha, e aqui aquela carga que estava lá no secundário Z2, vai ser agora o Z2 linha, que do mesmo jeito vai ser alfa ao quadrado vezes Z2. Então, como o nosso ramo de magnetização que estava aqui no meio é muito grande, a gente vai poder algumas vezes desprezar ele e levar em conta apenas as quedas de tensão nesses nossos modelos aí, nesses resistores e nesses indutores. Então essa aula serviu para ver um pouco dos modelos que a gente pode ter trabalhando com transformadores reais, além de ver um pouquinho como é que a gente fazia essa nossa reflexão de impedâncias. Então, nas próximas aulas a gente vai fazer alguns exercícios aí, vamos ver mais alguns conceitos envolvendo os transformadores. Era isso aí, até lá então.